A princípio, o que a gente tem notícia é que esse pensamento vem da antiga Grécia, mas há estudos que, anteriormente à antiga Grécia, se colocava a supremacia do homem para com as mulheres. É interessante a gente pensar, um dos filósofos que trata deste assunto vai ser Aristóteles, que coloca nitidamente na sociedade grega a primazia do homem para com a mulher. Aí eu gostaria até de lembrar um texto, que agora não me recordo o autor, mas é um texto de um antropólogo que estudou algumas tribos indígenas no Brasil, e especificamente uma tribo indígena no Brasil, na Amazônia, onde ele coloca que, diante do estudo dele, que naquela tribo havia um papel social bem determinado entre homem e mulheres. Ou seja, o papel era simbolizado pela construção do cesto para as mulheres e do arco para os homens. Isso já dava a divisão social das tarefas ou do trabalho. O que isso queria dizer? A mulher estava simbolizada na fabricação do cesto, dos cuidados para com a casa, para com as crianças, para com a própria alimentação de toda a tribo. O arco representava, então, a caça, a luta, e o homem, então, estava destinado determinado a fazer as funções de proteção da tribo, da própria caça, de defesa das mulheres. A cultura machista é a cultura de exacerbação da figura do homem ou do macho, né? Nós vemos no mundo animal mesmo, quando, por exemplo, um leão, né? O macho, ele tem toda as características próprias. Ele marca o seu território, ele organiza toda a questão social mesmo dos próprios animais. Na sociedade humana, né, na nossa sociedade, aliás, nós vemos também essa questão. A cultura historicamente determinada, socialmente aceita, de que o homem é o ser supremo, ou é o ser que tem o potencial de organização social, então ele fica na figura de, podemos até falar assim, de um ser todo-poderoso, entre aspas, né, para usar uma figura de linguagem. A luta pela emancipação feminina vai iniciar com a revolução, que nós chamamos de revolução sexual, ou seja, com as ideias de que a mulher teria prazer, a mulher era um ser, era considerada como um ser sexual, vai trazer toda uma luta, e aí nós podemos destacar as próprias ideias de Freud, vai trazer toda uma luta pela emancipação feminina. A emancipação sexual no sentido que vai acompanhar toda uma emancipação civil e política das próprias mulheres. Então isso vai se iniciar, basicamente nós temos um período datado do final do século XIX, mas vai ganhar todo o volume no início do século XX, principalmente pela luta pelo voto feminino, né, ou sufrágio universal, que nós chamamos. E aí a gente tem toda uma discussão, principalmente década de 30, 40, com algumas pesquisas, algumas análises deste período, vão encabeçar uma luta das mulheres pelo controle do próprio corpo. E aí a luta pela pílula anticoncepcional, pelos métodos, pelo aborto, e toda uma questão. Então, isso é toda uma história. É toda uma história que já temos mais de um século. Tá? Então, dentro das lutas da mulher pela sua própria emancipação, nós temos também a luta da mulher para ingressar no mercado de trabalho, né? Ou seja, ter a sua independência econômica. Isso, obviamente, vai trazer algumas, entre aspas, consequências, né, para a mulher. Porque se historicamente a mulher estava determinada a cuidar da casa, agora, além da casa, ela também tem que cuidar da sua subsistência.
Isso não quer dizer que tem que ser assim. Aliás, nós não defendemos isso, né? Ambos os sexos têm que estar lidando com as questões da casa em si. E a inserção da mulher no mercado de trabalho traz uma dupla responsabilidade. Ou seja, a mulher, além de ir trabalhar, ter o dia inteiro trabalhando numa indústria, numa empresa ou em algum lugar, ao retornar à casa ainda tem que cuidar dos afazeres da casa. Né? E então acaba criando uma dupla jornada de trabalho. E nem sempre essa dupla jornada ela encontra um parceiro ou um companheiro que possa dividir. Na grande maioria das vezes, nós temos visto hoje, através das pesquisas, está aumentando gradativamente o número de mulheres chefes de famílias. De 2000 para cá, nós temos algumas questões muito interessantes. A primeira Conferência Nacional das Mulheres e a segunda, e agora em dezembro nós tivemos a terceira Conferência Nacional das Mulheres. Aqui em Guaxupé, né, nós temos notícia que o ano passado foi instituído o Conselho dos Direitos da Mulher. E aí é que está a grande questão. Quais são as pautas de luta das mulheres a âmbito nacional e a âmbito do movimento feminista? Hoje o que mais se destaca é a questão da Lei Maria da Penha, contra a violência à mulher, principalmente a violência doméstica. Mas há uma grande luta aí sendo encabeçada pelas mulheres em todo o país e, por que não dizer, em todo o mundo. Bom, a violência psicológica, ela está ligada ao fato da mulher, no caso que é a mulher o nosso tema, o fato da mulher estar sendo oprimida, estar sendo rebaixada, humilhada pelo seu companheiro. Muitas vezes essa humilhação acarreta no que a gente chama baixa de autoestima, a pessoa ela perde o seu valor próprio, ela perde a noção de quem ela perde toda a vaidade, ela perde, como eu posso dizer, sua autonomia. Bom, primeiro, geralmente quem agride é pessoa próxima da mulher, né? Não tem como você agredir alguém que você não conhece psicologicamente. Por quê? Porque a agressão psicológica ela parte do ponto que o agressor conhece as fragilidades da vítima. Então, como se dá? Por meio de xingamentos, por meio de menosprezo. Então, quando eu falo assim, você é burra, você não sabe fazer isso, ou quando o marido fala, você tem um amante, e por ter esse amante ele fica perseguindo a mulher, não deixa ela sair sozinha. Outro fato que essa violência se dá é quando a mulher tem um emprego melhor do que o homem, então ele se sente acuado e por conta disso ele passa a tentar ridicularizá-la. Então ela pode ser respeitável profissionalmente, mas no seu lar ela tem que ser rebaixada para que o homem sinta-se na mesma altura, vamos dizer. O tipo de violência psicológica mais velada é aquela que a pessoa não precisa falar, somente com um olhar, com uma expressão facial, ou mesmo com alguns trejeitos corporais intimidam a vítima. Né? Porque um dos aspectos ligados à violência psicológica é o fato da pessoa ter medo do agressor. Né? A pessoa tem medo, então ela acaba fazendo tudo que o agressor quer para não ter que confrontá-lo. Então nós vemos que as mulheres, elas podem desenvolver crises de ansiedade, depressão, alto índice de estresse, né, somatizar, que é as doenças, o desequilíbrio mental vir para o corpo, como problemas de pele, como problemas de estômago e vários outros. Tem mulheres que chegam ao suicídio. Sem falar que não é só a mulher vítima da violência psicológica que acaba tendo problemas, a família como um todo, porque os filhos crescem nesse modelo e muitas vezes também desenvolvem sintomas ligados a essa violência psicológica e se ela perdura ao longo
do crescimento, da educação da criança, essa criança pode se tornar no futuro um agressor ou uma vítima também. O primeiro passo é ela entender que ela está sendo vítima de uma violência. Esse é o primeiro passo, porque a grande maioria tenta desculpar o agressor. Segundo passo, a gente tem os recursos da lei. A Lei Maria da Penha deixa muito claro que é violência psicológica, né, e tem todos os trâmites aí para tratar sobre isso. Outro fato é que quando a mulher ela percebe que ela é violentada psicologicamente, ela começa a perceber também que não é amor que ela sente pelo companheiro, que talvez é medo, é intimidação, talvez uma dificuldade de amar a si mesma. Então ela vai procurar o afastamento desse companheiro. Então algumas mulheres sozinhas, só com o apoio de familiares, conseguem recuperar a sua autoestima. Outras já precisam do acompanhamento profissional. E outras que têm uma dificuldade imensa de reconstruir a sua vida. Que nós temos ainda uma sociedade em que homens e mulheres são criados de maneiras diferentes, né, em que o homem pode tudo e a mulher ela ainda tem todo um papel de resignação, um papel de submissão. Então isso pode levar à agressão. Eu creio que grande parte das agressões estão ligadas a isso. Pô, você é mulher, como é que você é melhor que eu profissionalmente? Você é mulher, você tem que me obedecer, eu mando. Então tem muito disso. E o outro fato é do homem ter sido também uma vítima dessa violência dentro do seu próprio lar e está, de uma maneira inconsciente, reproduzindo o que ele viveu. Eu creio que está tendo maior visibilidade, né? Porque quando a gente fala em violência psicológica, ainda é algo muito subjetivo, algo que está ganhando espaço, mas a violência psicológica ela leva a violência física, ela leva a violência sexual, né? E essa visibilidade que a gente tem com as políticas públicas ligadas à mulher, com a Lei Maria da Penha, né? E mesmo com toda essa independência que a mulher vem adquirindo ao longo dos anos, faz com que elas denunciem, faz com que elas percebam, opa, não sou eu que sou menos que ele, é ele que está querendo que eu seja. Então as mulheres têm mais armas, têm como conversar, a mídia contribui muito para isso, para mostrar o que vem a ser essa violência. Então eu não vejo que aumentou, eu vejo que a visibilidade está maior. E nós temos toda uma legislação que pode nos apoiar, eu acho que é usar dessa legislação.